aquilo que o Senhor colocou, meu Pai, mas nós oramos para que o Senhor possa se manifestar através da vida dele, papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que ele ouviu de ti, meu Pai, que venha a ser transmitido à tua igreja, meu Pai, que desse púlpito possa fluir rios de águas vivas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra venha a ser uma palavra reveladora ao coração dos teus filhos, que eles possam sair daqui totalmente transformados, Deus, através daquilo que o pastor Edgesto irá pregar, papai. Que em tudo, mais uma vez, não seja ele, mas que seja o teu Santo Espírito através dele, meu Pai. Cubra o teu filho, meu Pai, com o teu sangue, e que ele possa estar escondido de trás da tua cruz, Jesus. Amém. Jesus. Amém, queridos. Graça e paz. Eu estou achando que nós estamos muito tímidos, né? Você não está se sentindo assim muito tímido? Eu estou sentindo a igreja tímida, assim, falando um pouquinho. A irmã Nancy está hoje com a Natália. Oi, Natália. Tudo bem? Ser bem-vinda. Você está em casa, Natália. Também eu passei ali e olhei o Gilson de verde. Gilson, você está em casa, gente. E cada um de vocês que nos visitam tem ali 2 jovens, perto do casal, de camisa azul e vestido preto e branco. Queridos, seja muito bem-vindo à nossa casa. Nós amamos lhe receber. Essa casa existe exatamente para receber pessoas. Tem mais alguém? Tem um jovem lá atrás, de camisa amarela. Isso ser bem-vindo à nossa casa. Queridos, que Deus lhe abençoe e que essa palavra venha responder aos anseios do coração de cada um de vocês nessa noite. Os outros que estão aqui não são nenhum visitante, nós já constamos ele no nosso livro de membros da Igreja Batista da Restauração. Então, pastor, mas eu ainda não me decidi. No céu já está escrito. É só o tempo de você entender isso e receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas no céu, nós temos orado e temos dito, Senhor, já é. E a Bíblia diz que 2 concordares aqui na terra, que ligar aqui na terra, está ligado no céu. Então, você já é. Eu queria que os meus queridos da mesa dessem um jeito aqui. Tem um negócio aqui, um ovo fritando aqui nesse lado aqui. Por favor, tira esse ovo. Para mim aqui tem um chiado muito horrível aqui. Mas, queridos, nós não vamos nos delongar. Eu quero caminhar com vocês bem rápido. Semana passada, minha esposa falou de 2 mulheres, Ruth e Noemi, e falou da história de Ruth, uma mulher que não era judia, mas que teve uma atitude sobrenatural. E sábado passado eu estava na célula da Ariana. Cadê a Ariana? E elas estavam falando de algumas mulheres, como a gente estava voltando às células. Como nós estávamos voltando das células, então, o tema foi livre, né? Era mais para buscar todo mundo, para trazer todo mundo. E ela usou a Semana das Mulheres para falar de algumas mulheres da Bíblia. Eu me lembrei de uma mulher que eu gosto muito, né? E vou falar hoje a respeito da vida dessa mulher, ou daquilo que o seu tio, o que consta na palavra de Deus a respeito do chamado dela e daquilo que Deus falou sobre. Deus usou o seu tio, Mordecai, para falar isso. Por favor, ou desliga ela, para com ela que está me incomodando. Alguém já tentou sintonizar um rádio, aqueles rádios AM no interior? Pois é. Eu me lembrei lá de Guimarães. Sabe, você botava uma vara de um lado, ou uma vara do outro lado, amarrava um fio de um lado para o outro, botava uma lata, botava alguma coisa para poder conseguir sintonizar. Pois é, a gente está assim, tem misericórdia de nós. No livro de Esther, no capítulo 4, verso 12, a gente vai ler só 12 a 16. Por favor. E aí a gente vai achando, vai ficando de pé em reverência à palavra de Deus. Por favor. Gente, hoje também é aniversário do nosso irmão Luiz, né? Nós tivemos aqui na oração e oramos do lado de fora, né? Mas que Deus lhe abençoe, meu soldado, meu companheiro de luta, meu companheiro de vida, companheiro de evangelho, tem suportado as dores. Sabe, irmão Luiz, de vez em quando parece umas pessoas precisando de ajuda e a gente vai se taca aqui para cidade operária dentro para deixar em centro de recuperação. E assim, algumas outras aventuras que nós temos, né?
Deus lhe fortaleça e que os seus pés estejam firmados na rocha. E que venha mais um ano para a glória de Deus. Diz o seguinte, a nossa leitura, todo mundo já achou? Se você não tiver uma Bíblia física, você pode acompanhar por aqui, que também está, tá bom? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Porque se de todo se calares, agora de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas, não, Esther 4, de 12, perdão, então vamos voltar, a partir de 12, perdão, Esther 4, de 12, diz o seguinte, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther, não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque, se de tudo te calares, agora de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes levada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai, vai, junta a todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, perecerei. Agora você fecha a Bíblia. Eu geralmente gosto de encostar ela no peito quando eu estou embaixo, né? Eu gosto assim de colocar ela no peito. Senhor, é uma forma simbólica de dizer, Deus, essa palavra está no meu coração. Essa palavra, se ainda não está, mas ela precisa estar no meu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a botar essa palavra para o nosso coração, para que nós possamos entender que o Senhor conta conosco para um grande trabalho, para uma grande obra. E assim como disse Mordecai a Esther, que era Radassa, Senhor, talvez foi esse tempo o Senhor conta conosco, o Senhor nos chamou nesse tempo para fazer essa obra. A obra que foi feita, Senhor, por Abraão, por todos os outros homens, pelos profetas, pelos pastores, pelos apóstolos, chegou a nossa geração, para que nós possamos fazer aquilo que o reino precisa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode sentar agora? Queridos, que história é essa? Sabe, durante todo o tempo que a gente lê a Bíblia, e que Deus escolhe um povo para si, nós percebemos que o mundo inteiro anda contra o povo de Deus. De todos os tempos. Hoje está tenso, né? Aleluia. Parece assim, está parecendo um caçador horror, né? De todos os tempos, querido, sempre alguém se levanta contra o judeu. Se você não é judeu, mas você é cristão, se você converte, sempre tem alguém para apontar você, para dar uma pedrada. E eu acho isso muito normal. Porque nós não somos um povo igual a todo mundo. Porque Deus nos tirou do mundo e nos separou para Ele. Quando nós estamos igual a todo mundo, ninguém tem que reclamar de você, porque você é igual. Quem está me entendendo? Alguém só reclama quem não é igual a ele. Você é desconhecido no meio, você é um estranho no ninho. Pastor, então por que eu estou aqui se eu sou um estranho? Porque Deus quer que você faça mais estranhos igual a você. Um dia, alguém chegou perto de você, colou em você e começou a falar, e você se sentiu estranho já perto dos outros. Aquela pessoa que no primeiro momento foi estranho para você, ela começou a parecer tão comum para você, que do meio por fim, estranho era o mundo. Você já se percebeu? Que depois a gente começou, alguém foi evangelizando a gente foi caminhando, e a gente começou a se sentir estranho. Disse, meu Deus, esse povo...
ações que nós tínhamos, nós paramos de ter, deixamos, nós fomos diminuindo até zerar essas ações, para que começassem a fazer as coisas de Deus. E aí a gente começa a ver, toma uma decisão por Jesus. E depois que você toma essa decisão, teu coração se enche de alegria, de vida, de vitalidade, você quer espalhar o evangelho para todo mundo. E muitos querem assim, espalhar o evangelho a ferro e fogo, na pancada, para que todo mundo sempre pudesse sair gritando, olha, te converte, Jesus é bom. E aí as pessoas começam a se rechaçar você. Eu não sei se isso aconteceu com você, isso aconteceu muito comigo. E aí você começa a se sentir estranho. Eu disse, cara, o que aconteceu? O fulano era meu amigo. Mas ele era seu amigo até você, até antes de você ser crente. Depois que você foi crente, você passou a ser estranho, porque você não comunga mais das mesmas coisas. Quando Deus chama Abraão, Abraão, querido, era um homem que fazia santos. O pai dele. Ele vivia no meio, Ur dos caldeus, vivia igual todo mundo. Aí Deus um dia chama Abraão, diz, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Abraão pega as coisas dele, pega Sara e saiu. Eu não sei quanto tempo levou, eu não sei as crises que eles tiveram para sair desse lugar. Com certeza tiveram crises, querido. Imagine, você está muito bem, você está rico, você está vivendo numa cidade, sabe, para dentro do Brasil, ela era uma São Paulo, Ur dos caldeus naquele tempo. Para o mundo, era Tóquio, Nova York, entendeu o nível? Era a Cidade de Luz, Paris, assim que era o Ur para aquele tempo. Quando em escavações arqueológicas, já acharam banheiro, acharam coisas que para aquele tempo eram inimagináveis você ter. E Abraão era nesse nível. Aí Deus disse, Abraão, sai da tua terra. Agora tu vai morar onde, Abraão? Onde eu vou morar? Qual o palácio? Ele disse, não, numa tenda. Você já imaginou alguém chegar para você e dizer, olha, eu tenho um negócio para você, eu tenho um chamado. Qual é o teu chamado? Você vai sair daqui, agora você vai morar com os índios Tricaqui. Pastor, onde é que eles vivem? Eu não sei, é dentro do mato. Então aí, larga tudo, larga o carro, larga aquela cama que você tem de molas ensacadas individuais, que um se mexe do lado, o outro não mexe. Aquele ar-condicionado que você tem, que você bota assim no 18 para dormir, né? Aquela televisão que você pisca, ela liga, você pisca de novo, ela muda de canal. Aí você está 3 piscadas rápidas, pim, 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 ela muda. Aquele carro que você já só entra, senta desse carro, eu quero ir para o trabalho, eu quero ir pela avenida tal, eu quero ir pela litorânea, porque eu quero ver a orla. Aí você deixa. E aí como é que eu vou viver? Andando a pé, junto com os índios, matando muriçoca, lá dentro do mato, mas sou o chamado de Deus. E aí, como é que a gente faz isso? Agora imagine, se você fez uma faculdade, se você estudou inglês, se você também fala bem o francês, o alemão você está arrastando o alemão. E aí ele disse, agora tu vai lá para os cricatis, evangelizar eles. Mas Senhor, tu me mandou falar várias línguas, eu domino várias línguas. Talvez seja por isso que Deus está mandando você ir, porque você tem facilidade de aprender outras línguas. E aí foi isso que aconteceu. Então Abraão sai, e Deus disse para Abraão, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. E disse, anda nessa terra, Abraão, pisa nessa terra, porque aonde tu pisares, botar a planta do teu pé, eu já te entreguei. Abraão possuiu a terra? Ele possuiu, mas ele viu acontecer tudo aquilo que Deus tinha dito para ele? Não. Mas Deus fez mais uma promessa. Ele disse, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaac, depois de Abraão, Jacó, depois dele, José no Egito. A gente está esperando a promessa acontecer. Os irmãos de José, que formaram as 12 tribos, esses morreram no Egito, se levantou uma geração, se levantaram várias gerações que morreram no Egito, e aí tem uma geração, que é a geração de Moisés, que se levanta como libertador, Deus levanta ele como libertador, tira ele do Egito, uma geração morre no deserto. Então aquela geração de 20 anos para baixo fica, e essa geração entra na terra. Só que essa geração que entrou na terra, com pouco tempo, que a geração de Josué, ela começa a se desviar do Senhor, dos propósitos de Deus. E aí começa a se levantar juízes, depois dos juízes vem os reis, vem pessoas trabalhando o tempo todo, e aí Deus começa a falar pelos profetas, eu vou tirar vocês daqui, vai estar vindo um povo do norte,
para tirar vocês e vai levar vocês. Ele fala isso em Jeremias, ele fala isso em Isaías, fala nos profetas menores. Também ele já começa a falar, depois que eles são levados para a Babilônia, ele começa a falar por intermédio de Daniel, já na Babilônia, também por Ezequiel, dizendo para eles, mas ele dá uma promessa já em Jeremias, que eles vão voltar. E esse tempo agora desse livro, é o tempo do povo voltando, porque o Império Babilônico cai diante do Império Medos e dos Persas. Essa moça nunca foi na terra, ela sabia que era judia, os seus pais morreram pelo que o livro conta, e quem criou ela foi o seu primo, Mordecai, mas ele criou ela como judia, mesmo estando em terra separada, ele criou ela como judia, sendo judeu. E aí se levanta alguém, Naamã, se eu não estou enganado, ou Amã ou Naamã, não lembro agora. Amã, obrigado, vocês estão lendo Bíblia, e estão me acompanhando. E esse homem faz de tudo para eliminar os judeus. O rei assina um decreto, a gente vai acabar com tudo que é judeu. Só, querido, se Deus é por ti, se você entregou a sua vida para Deus, Deus está controlando, Deus está no controle, Deus é o dono de todas as coisas. E o tema dessa palavra de hoje é: você é a providência de Deus para esse tempo. Você é a providência de Deus para esse tempo. Você é a pessoa que Deus conta para fazer grandes coisas nesse tempo. Deus conta com você. Deus não vai buscar uma geração passada, porque Deus não traz morto mais. Ele não é Deus de morto, Ele é Deus de vivo. Deus também não vai pegar uma geração que ainda não veio para fazer aquilo que Ele quer fazer hoje. Com quem que Deus conta? É comigo, com você, querido. É com a nossa geração. E é isso exatamente que Mordecai está dizendo para Esther. Em um determinado tempo, o rei Assuero dá uma festa, e já tinha bebido bastante vinho, chama a rainha Vasti, para que a rainha Vasti viesse, entrasse ornamentada, bonita, e desfilasse no meio dos seus convidados. E ela nega-se a fazer isso. Ela estava dando uma festa também para as mulheres convidadas, esposa dos príncipes. Ela disse: eu não vou. Então ele chama os seus conselheiros disseram: olha, se o senhor não tomar nenhuma decisão, é capaz que essas mulheres, que as nossas mulheres, daqui a pouco estejam nos desrespeitando. E toda a sua província, 127 províncias, da Índia até a Ásia, muita gente. Todo mundo vai estar respeitando, nós vamos perder a moral, nós não vamos poder ir em casa e assistir o futebol, né? Assistir o futebol quarta-feira, nós não vamos poder mais assistir a seleção brasileira, porque as mulheres não vão deixar. Nessa hora de assistir o futebol, elas vão mandar a gente botar roupa na máquina, elas vão mandar a gente passar o pano no chão, e elas vão estar fazendo o que elas querem, e a gente trabalhando. O que é isso, rei? Não dá certo. Então o rei chama os seus conselheiros e pergunta: o que a gente faz? Olha, que ela não entre mais na sua presença, e que se chame as mulheres da província, e que se arranje uma jovem, bonita, de boa aparência e virgem, e vai ficar 1 ano guardada aos cuidados dos eunucos, e depois de 1 ano, essas mulheres vêm à sua presença, e aí você escolhe aquela que mais lhe agradar, você escolhe por rainha. O nome dessa moça da Esther é Hadassah, que o tio criou. E agora, cai sobre ela os olhos do rei, e o rei se apaixona por ela, e pega a coroa que era de Vasti e coloca na cabeça. Mas o que foi que o tio disse? Não declare para ele que você é uma judia. Espere. Eu não sei se Deus tinha falado com ele, a Bíblia não diz. Certo é que ele sabia que não era para contar, e ela não contou. Passou todo esse processo, até esse inimigo de Mordecai se levantar, porque Mordecai não se prostrava diante dele, de Amã. E aí ele convence o rei a fazer um edital para que todos os judeus fossem mortos. E é onde a gente começa a falar. E qual o nosso primeiro ponto? O que fazer? O que Deus espera de nós? O que é que Deus espera dessa geração? O que é que você acha? O que Deus esperava dos profetas? Geralmente, querido, o profeta é levantado quando tem alguma coisa errada. Quando a gente lê a Bíblia e os livros dos profetas, eles começam dizendo: assim diz o Senhor.
Eles estão chamando o povo ao arrependimento. Eles estão chamando o povo a um alinhamento, porque tem muitas coisas erradas. Então, assim diz o Senhor. Diz, ó, o Senhor está dizendo que vocês estão caminhando errado. Quando Deus levantou apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus. Jesus pega 12 pessoas que viram ao vivo, que andaram, que comeram com ele. Jesus chama 12 pessoas, essas 12 pessoas caminham com ele. No final, quando ele está indo aos céus, ele disse ir por todo mundo e pregar o evangelho, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos anunciei. Qual era a responsabilidade? O que era que Deus esperava deles? Que eles cumprissem o mandamento que Jesus lhes entregou. Que eles fossem por todas as partes, pregando ou anunciando o evangelho, é boa nova, anunciando as boas novas. Qual era a boa nova? Que Deus não estava mais revoltado, zangado, bolado, hashtag de mal com o homem. Mas Deus tinha mandado o seu filho para perdoar, tinha mandado o seu filho morrendo na cruz do Calvário, para que o seu sangue nos curasse, nos libertasse de todo o pecado. Era isso que o mundo precisava saber. Só que eu já fui no final, então deixa eu voltar para Esther. Nesse tempo se levanta também uma perseguição contra o judeu. Então, se você está vivendo, se tem alguém que não gosta de você, se tem alguém que está falando mal de você, ei, bem-vindo. É Deus dizendo para você, filho, eu te recebi do meu reino. Parece uma coisa assim, meio avessa, contraditória, né? Porque quando eu converti, eu achei que eu estava convertido, e agora eu estava blindado, não acontecia nada. Meu dinheiro ia sobrar, eu ia ter muito dinheiro, eu não ia mais adoecer, eu não ia mais ter dor de cabeça, ia ficar tudo assim, tudo maravilha. Queridos, com pouco tempo que eu tinha aceitado Jesus, o carro bateu, a geladeira que tinha lá em casa, a pessoa que morava com a gente foi tirar o gelo, furou, a televisão pifou, choro e ranger de dente. E aí eu entendi, disse para a Rosa, Rosa, eu acho que esse negócio de ser crente não dá certo. Eu vim por reino, o dinheiro não sobrou mais, cara. E agora o que eu faço? Eu vou dizer para Jesus, eu estou indo embora. Assim, me diz, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Foi muito bom de conhecer, mas não dá para a gente andar junto. Ela disse exatamente, tudo que Satanás quer que você faça. Eu digo, Satanás está nesse negócio? Ela disse, ela quer que você volte para os braços dele de novo. Eu digo, então Jesus, volta que nós estamos juntos de novo. Desculpe. E nós estamos aqui, querida, até a gente entender como é o processo. Então, Mordecai vai dizer para essa moça, foi para esse tempo que você foi levantado. Para que você intervenha, para que você entre nesse processo. Qual o nosso primeiro tópico dessa pregação? Que não vos acovardei nessas horas difíceis. Nós não podemos nos esconder ou nos encolher porque há uma perseguição. Pelo contrário, pela graça do Senhor e pelo Espírito Santo que habita em nós, nós temos que nos levantar e caminhar. Porque é isso que o Evangelho todo vai nos dizer, é isso que o Novo Testamento vai nos dizer, que enquanto os discípulos pregavam, havia perseguição e a perseguição crescia, mas eles se mantinham firmes e se alegravam por estar sofrendo pelo nome do Senhor. Eles se alegravam. Então, o tio dessa moça chama ela e diz, olha, porque se tu te calares agora, Deus vai levantar outras pessoas e colocar no lugar onde você está. Talvez Deus permitiu que a rainha Vasti estivesse lá, porque talvez ela não fosse uma boa influência para o reino, para aquilo que Deus iria fazer. Mas ele trazendo e colocando Radassa naquele lugar, ela seria influência para o rei. Ela era a pessoa que poderia estar mais perto dele. E Deus usou tudo o que ela tinha. Os seus comportamentos, a sua fé, usou a estética, a beleza que ela tinha. Todo esse cenário, todo esse conjunto favoreceu o reino dos céus, querido. Então, tudo que há em você, do jeito que você é, aonde você está, favorece para que você cumpra o chamado de Deus e aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Pastor, eu não sei falar. Favorece, porque aonde Deus colocou, Deus sabe que você talvez não seja eloquente, mas você pode amar as pessoas. Se você não pode fazer um discurso, você pode ter ações de amor.
Então, o tio dela está chamando e dizendo, filha, foi para isso que você foi levantada. Há um Deus que tem um controle de todas as coisas, que conhece o passado, o presente e o futuro, e que controla todas as coisas para que essas coisas aconteçam debaixo da sua autoridade, da sua mão. Sabe, somos escolha de Deus para mudar situações. Esther não estava ali só por sua formosura, mas por um plano maior de salvação do povo judeu. Esther não estava apenas ali para que o rei a chamasse e dissesse, olha, agora eu tenho uma outra esposa nova, linda, bonita, dá uma volta. Não, querido. Essas coisas cooperaram, pois a palavra do Senhor disse que todas as coisas cooperam. Essas coisas cooperavam. Mas o propósito maior de Deus ia muito além. Ia muito além. Deus queria usar Esther para estar diante do rei, para que ela acabasse convencendo ele, ou usando dos meios que uma mulher usa. E se pode usar esses meios para o bem, mulheres, ou para o mal. Mas graças a Deus só tem crente aqui, só mulher santa, mulher de Deus, tem usado todas essas coisas para o bem. Você lembra de Dalila? Quantas vezes ela perguntou para Sansão? Ela foi, até que Sansão não aguentou e contou o segredo, que ele era um nazireu e que não podia passar navalha sobre o cabelo dele. Quem conseguiu isso? Mulher. A cobra ou a serpente faz Eva comer a maçã. Aí a maçã vem. Adão não sabia que não podia comer maçã, gente? Por favor, me ajude. Sabia ou não sabia? Por que ele não rejeitou quando Eva comeu? Ele disse, epa, ó, tu quiser errar, erra tu só. Eu não vou comer esse negócio, não. Mas será que ela chegou e disse assim, pega e come agora. Come. Não, ela deve ter chegado, jogou o cabelo para um lado, jogou para o outro, fez assim. Aí Adão, o que é que tu quer, minha esposa? Ela olha, fecha os olhos. Adão fechou. Ela disse, eu estou comendo uma fruta tão gostosa, meu Deus do céu. Começou a mexer no imaginário de Adão. Adão imaginou sei lá o quê. Ela disse, agora dá uma bocada. Adão comeu a primeira, dá a segunda. Quando Adão abriu o olho, disse, isso é amassado. Disse, agora come tudo, tu já começou a comer, termina de comer o resto. A Bíblia não diz isso, gente. E a gente está brincando com uma coisa bem séria. Mas qual é a mulher que não faz, qual é o homem que não faz aquilo que a esposa quer? Estou para ver. Dá para nascer um. Ela vai com aquele jeitinho, meu bem, meu amor. Olha, fofinho, lindinho, cheirosinho. Vocês estão se vendo nessa história, né? E aí o dinheiro vai embora todinho. Tu compra até... mano. Você vai negar uma coisa para sua esposa? Assim, quando ela bota assim a mão, passou assim a mão pelo ombro aqui, passou a mão pelo ombro, assim, deu aquela gravata. Deu um cheiro no pescoço. Perdeu. Aí diz logo, o que é que tu quer? Diz, meu amor, diz, o que é que tu quer? Eu me rendo. Era essa pessoa que estava ali, querido. Foi essa mulher que Deus usou para chegar naquele lugar. Não dessa forma que eu estou descontraindo com você. Mas com certeza tudo isso contribuiu para que ela estivesse naquele lugar e que pudesse mudar o coração do rei, para mudar aquilo que estava contra os judeus. Vamos para o segundo ponto. Vamos ler Atos. Coloca aqui para mim, por favor, Atos 5:29, por gentileza. Olha o que aqui diz Atos 5:29. Espera aí, gente, vamos colocar. Isso, está bem aqui. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, querido, quando Esther estava naquele lugar, ela estava para obedecer a Deus. E o seu tio faz isso com ela. Lembra ela exatamente. Porque se de tudo tu te calares, Deus vai levantar outro.
Deus conta com você, porque Deus escolheu você, eu, nós somos uma escolha de Deus para essa geração. Nós somos uma escolha de Deus para os propósitos deles, aonde você está. Para fazer aquilo que Ele quer, para mudar uma geração. Eu e você, nós somos propósito dele. Segundo tópico, Deus é soberano e pode lançar mão de outras pessoas. Deus pode sim, querido, tirar desse lugar alguém que Ele colocou e que distraidamente não quer fazer ou está fazendo relaxadamente. Olhe para Esaú e Jacó. Quem era o primogênito? Quem tinha o direito de primogenitura? Esaú. Quem era Jacó? O irmão segundo que nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Ele se preocupava com ser o sucessor do seu pai, de Isaac. Ele vivia, o coração dele, ainda há pouco a Samara falou, quando tirou a oferta, que quando nós damos uma oferta, Deus vê aquilo que está no nosso coração. Deus sonda o coração de Esaú. Um dia Esaú chega com fome e troca a primogenitura com um prato de lentilha. Olha o valor que ele dava à primogenitura. Então Deus lança quem? Jacó. Aí a gente pode perguntar, mas Deus não tem escrúpulo, ele era um enganador. Querido, Deus nos chamou todo errado, todo torto. Mas para você, como é para Deus começar a operar, para Deus começar a trabalhar naquilo que Ele quer, nós vamos ter que entrar no eixo de Deus. Nós vamos ter que entrar na régua de Deus. Você vai ter que passar na régua, amado. Está todo penso, Deus disse, não, a régua é essa, ó, a forma. Você vai ter que passar na forma de Deus. Então, Jacó teve que ir para a casa de Labão. Olha a forma que Deus dá para ele. Se Jacó era esperto, se Jacó tinha se formado em Harvard, né, tinha concluído a sua faculdade em Harvard, Labão era PhD na mesma faculdade. Quando Jacó cai lá, que se apaixona pela filha mais nova, que trabalha 7 anos pela filha mais nova e que deseja casar, o pai não disse que antes de que ele casasse, antes que trabalhasse, que na casa dele casava-se primeiro a mais velha. Não, ele simplesmente aceitou. E quando Jacó casou, que estava muito bêbado, ele botou Lia. E quando Jacó acorda, tu me enganou. Ele disse, não, aqui as regras são minhas. Casa-se a mais velha primeiro. Se você quiser, você pode trabalhar mais 7 anos. Pense. Agora ele tinha pago em dobro. Ele ia trabalhar 14 anos. Além disso, ele trocava. Ele fazia um negócio com ele. Dizia assim, não, agora tu vai trabalhar e as ovelhas malhadas vão ser tuas. Quando ele via que estava dando muita ovelha malhada, ele dizia assim, não, agora só as brancas. Aí quando ele veio, ele disse, não, essa aqui caducou. Esse acordo que nós fizemos, daqui para frente é outro acordo. E aquela lá disse, não, aquela lá você perdeu. Queridos, Deus nos conhece, sabe o nosso endereço e segue os nossos rastros. Aquilo que nós fazemos, Deus vai alcançar. Ele vai nas suas pegadas. E onde você parar, Deus chegou e pegou Jacó, de jeito. Para ele ser Israel, ele precisava provar do seu próprio veneno. Ele precisava pagar aquilo que ele tinha feito. Então, quando ele volta de lá, ele tem um encontro com Deus. Lá no Vale de Jaboque. Deus toca na sua coxa. Qual é o teu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. E ele disse para o anjo que lutava com ele, disse, tu não vai sair daqui antes de me abençoar. O que é que Jacó queria? Jacó lembrava quem ele era, querido. Jacó sabia da sua natureza, do seu caráter, de enganador, de trapaceiro. E ele não queria mais. Ele não queria mais essa história. Ele não queria mais essa vida. Ele queria mudar. E Deus disse, tu não será mais chamado de Jacó. Tu agora é Israel, aquele que luta com Deus e vence. É essa a nossa vida, querido. É por isso que nós passamos, de vez em quando nós estamos assim, Deus está botando a gente numa forma, e Ele sempre bota a gente numa forma menor do que o nosso tamanho. Ele não bota uma forma para que você fique assim, à vontade, não. Ele bota uma forma que te imprensa.
Porque você está carregando mais bagagem, você tem mais bagagem do que você necessita para a forma dele. Então, se você está sendo imprensado, é porque Deus está passando você pela moinha. Deus está passando você está esmagando você, para que você saia perfeito. Sabe, esse azeite que a gente compra, azeite de oliva, que é extra virgem, para que ele seja azeite, querida, as amêndoas passam pela moinha, olha, elas são espremidas para poder dar azeite. Para você ser refinado, para você ser verdadeiramente filho de Deus, ser santo, sabe, para que você vá para o céu, você tem que passar pela moinha de Deus. Se você não está sofrendo nenhum desses abalos, querido, procure saber de Deus onde é que está errado, porque o negócio está errado, porque todos aqueles que são filhos de Deus passam sim pelo abalo. Então agora, eu estou dizendo para vocês que Deus pode escolher quem Ele quiser, mas Ele escolheu eu e você para essa geração. Deus não tem um segundo plano, Deus não tem um Jacó para ficar no lugar de Esaú. Alguém já disse que Jacó era o primeiro plano de Deus, que o Esaú era apenas uma grande lição que Deus estava nos dando. Que o plano dele sempre foi Jacó. Até para nos mostrar que Deus conta com as pessoas imperfeitas. E Deus está contando com essa moça para essa geração. Tá? E nessa geração, ele vai nos dizer essa parte do texto que nós estamos lendo, no verso 14. De outra parte, se levantará para o judeu socorro e livramento. Sabe, Deus conta com você para levar socorro e livramento para quantas pessoas, ou para tantas pessoas que estão perto de você, que está agonizando, precisando de uma palavra, precisando de socorro, sabe, precisando de encorajamento, que precisa ser amada, pessoas que estão no fundo do poço, que você talvez precise dar, eu vou te puxar do poço. Deus conta comigo e com você para essa geração, querido, assim como Ele contou, e o gasto delas todinho e a metade do marido também, e aí, talvez ela pensou que fosse só para isso, querido. E se ela não se levanta, talvez ela fosse mais uma Vasti, mais uma rainha a ficar guardada num quarto ou no seu palácio, sem nunca mais ver o rei. E mais importante do que ver o rei terreno, é ver o rei dos reis. Mais importante do que ser aceito pelos reis, é ser aceito pelos reis dos reis, o Senhor dos senhores. Então ela entende. Ele sacode ela, querido, às vezes nós precisamos ser sacudidos por alguém, às vezes alguém precisa agarrar a gente e sacudir, dizer, ei, acorda, Deus quer te usar, e a gente está dando desculpa, mas é porque eu não sei falar, é porque eu não sei isso, eu não sei aquilo outro, ei, pare de dar desculpa para Deus, se Deus fez a tua boca, Ele vai botar a palavra que precisa, pastor, eu não sei andar, não sei, se Deus te fez perna, Ele vai te botar, nem que seja uma muleta nas tuas pernas, mas tu vai andar, vai te dar uma cadeira de roda, mas Ele vai andar, querido. Porque Deus tem pressa em salvar pessoas. Deus tem pressa em salvar pessoas. Então, querido, Esté era o livramento para aquelas pessoas. E Deus queria usar Esté. E Mordecai vai dizer, se tu não te levantar, é capaz que até a família do teu pai seja toda extinta. Que na hora de falar da genealogia de vocês, não seja encontrado nenhum da genealogia de vocês, sejam todos passados a navalha, a espada. Vamos avançar? Ponto 3. Ponto 2 foi, Deus é soberano. Então, se Ele escolheu você, porque Ele conhece você. Mas se você não vai, Deus pode escolher outra pessoa, e Ele pode. Porque Deus tem um compromisso com aquilo que Ele falou com Abraão. Em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E Ele quer que todas as famílias sejam alcançadas. Ele quer usar você, quer usar mim. E se eu digo não, Deus disse, então sai daqui, filho, vai. Vem outro para teu lugar, para fazer. Lembra? Judas não quis ser apóstolo. Então levantaram. Pedro, quando começa o Novo Testamento, depois de Pentecostes, Pedro disse, é necessário que a gente levante um homem que dentro desse tempo todo andou com Jesus, do batismo até a sua ascensão aos céus. E aí levantaram homens. Matias era o nome dele. Depois Deus não levanta mais um, Paulo. Tudo porque Judas não quis ser. E aí, a gente vai ou não vai? Nós vamos caminhar e ouvir o chamado de Deus, dizer, Deus está me chamando, eu vou cumprir. Terceiro ponto. Conheça
o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, isso é fundamental, saber para que Deus me chamou. Você já conhece o propósito de Deus para a sua vida? Tem propósito macro. Todo mundo tem responsabilidade, depois que entrega a sua vida, de falar do Rei. Mas tem propósitos específicos. Eu não sabia, mas antes da fundação do mundo, ele me chamou para ser pastor. E esse negócio foi ruim, e foi difícil aceitar isso, entender esse negócio. Porque todo dia sentado aí, alguém vem e prega, a gente anota a pregação, leva para casa, né? Depois a gente lê, se for... Deus nos chamou. E quando Ele nos chama, alguém cuida de nós. Quem está sendo cuidado aqui na igreja por alguém? Quem está sendo discipulado por alguém? Mas Deus conta que você discipule alguém também, queridos. Porque senão a gente fica crente gordo. E crente gordo para ser carregado é difícil demais. Então, a gente engorda. Depois que a gente está gordo, a gente já suporta carregar alguém. Esse é o processo de discipulado. Eu sou cuidado para cuidar de alguém. Pastor Ebe disse que ovelha sadia dá cria. É por isso que a gente precisa fazer discipulado, por isso que a gente precisa caminhar, a gente precisa conversar com pessoas, mostrar o que a gente está fazendo, viver junto com essas pessoas, porque na caminhada a gente vai percebendo que não foi só para sentar no banco, que não foi só para vir no culto domingo, não, o reino é muito mais do que isso, o reino, Senhor, o propósito do reino é alcançar vida, é espalhar as boas novas, é falar do amor de Jesus, é viver o amor de Jesus integralmente, 24 horas. Então, conheça o propósito de Deus para a sua vida. E quem sabe, se não foi para essa conjuntura, como esta é que fosse levantada a rainha. Olha o que ele diz para ela. Quem sabe, se não foi para essa conjuntura, quem sabe, não foi Deus já sabendo que havia essa perseguição contra os judeus. E Deus te levantou, colocou uma judia no trono, do lado do rei, uma pessoa que tinha possibilidade de conversar com o rei, para influenciar o rei a tomar uma decisão e não matar os judeus. Quem sabe, coisas que você ainda nem imagina, Deus já pensou a seu respeito. Quem sabe se não é por intermédio de vocês que famílias vão ser levadas a Cristo. Quem sabe que se não é por intermédio de vocês, ou por nosso intermédio, que cegos verão, aleijados andarão, cegos voltarão a ver. Querido, talvez a gente fique pensando, cara, isso aí é surreal, isso não acontece mais, eu nunca vi. Não acontece exatamente por isso, porque nós não temos fé. Imagine, Pedro tinha visto isso com Jesus. Ele só tinha visto até então Jesus fazer isso, ressuscitar. Mas Pedro creu que o mesmo Espírito que estava em Jesus estava nele. E um dia ele, cheio do Espírito Santo, ele vai subindo para orar. Na Porta Formosa, na oração das 3 horas, tem um coxo, um aleijado, um cego, um aleijado. E disse, me dá uma moeda aí. Ele disse, eu não tenho nem ouro nem prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. E o homem levantou. E foi o maior alvoroço. Ele disse, epa, para. Isso está acontecendo não é por causa de mim. É porque, sabe aquele judeu que foi morto, Jesus de Nazaré? Ele era varão afamado. E aí ele começa a pregar quem? Jesus. E dessa feita, a igreja que tinha começado por 2.500 almas, passa para 5.000. Porque as pessoas que estavam no templo naquela hora, na oração toda, se converteram. E aí foi só festa, alegria, eles foram comemorar, fizeram churrasco, não. Pegaram o Pedro e levaram, disse, por que tu está fazendo isso, pregando nesse nome de Jesus? Pega ele e dá uma surra neles. E não fala mais no nome de Jesus. Queridos, cada vez que você fizer alguma coisa para Deus, o inferno vai se levantar. E talvez, seja por isso, talvez que a gente não faça, com medo do inferno fazer alguma coisa para nós. Ó, seu Satanás, eu sou crente, mas eu sou um crente legal, não mexo com o Senhor, não desmancha as suas obras, né? Tem uns que andam falando mal de você. Eu conheço, até o meu pastor fala mal do Senhor, mas eu não falo mal do Senhor, seu Satanás. Então, né, não mexe com... Tá, seu Satanás, né?
O senhor fica aí, eu fico aqui. Ei, não tem esse negócio de você ficar aqui, Satanás ficar aqui não, querido. A Bíblia diz que ele é como um leão, está procurando gente para tragar. E você sabe qual é o prato principal dele, crente. Diga misericórdia. Principalmente crente que não se posiciona, que não anda, que não vive santidade, que não busca Deus, que não lê Bíblia. Queridos, e é tudo que ele bota, desânimo. Cansaço. Querido, barriga para dentro, peito para fora. Cara, nós somos soldados de Cristo. Soldado de Cristo, querido. A gente está cansado, mas a gente não abre mão. Nós estamos cansados, acabados um dia todinho de trabalhar. Eu vou chegar na minha casa, eu vou orar, Senhor, me ajuda, me fortalece. Está cansado o dia todinho, trabalhou o dia de domingo todinho, saiu meio-dia. Eu vou para o culto, porque Deus vai falar comigo. E Deus vai me renovar. Querido, não tem outro jeito não. É para esse tempo, é nesse sistema que Deus nos chamou para fazer diferença, querido. É dentro desse sistema. Esse sistema não é diferente do sistema romano do tempo de Pedro e de Paulo. É a mesma coisa, é o mesmo sistema. O sistema do inferno trabalhando contra nós, contra a igreja. E se eles avançaram, nós podemos avançar. É o mesmo sistema que estava no tempo, sabe, de Esther, de Mordecai. Nós podemos vencer ele, porque nós estamos em Cristo. E Cristo já nos disse que nós poderemos todas as coisas. Paulo diz em Efésios, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos sim. Você pode. Pastor, eu não sei como fazer. Ore ao Senhor e peça para Ele. Pois Ele chamou você com um propósito para esse tempo. É para agora. E é isso que Ele disse para Esther. Encoraja a Esther. Esther, foi para esse tempo que você foi levantada. Você foi levantada com o propósito de Deus. Não apenas para usar uma coroa e para passear no palácio, toda bonita. E para alguém te servir o tempo todo. Não. Você foi levantada para servir o reino. Para servir o reino de Deus. Porque tem um propósito muito maior. Vai vir um varão afamado, Cristo Jesus. Que é necessário, se os judeus for morto agora. A promessa que Deus fez para Abraão não se cumpre. E Deus não é homem nem filho do homem para que minta. Tudo que Ele disse vai se cumprir. E para se cumprir Ele precisa de quem? De mim e de você, nessa geração. Vamos passar para o próximo, por favor. Quarto tópico, meu querido. Ela diz, ajunta todos os judeus. Os grandes erros nessa geração é achar que eu posso fazer as coisas só, que eu não preciso de ninguém. E isso fica na nossa mente, vai colocar na mente dos fiéis, dizendo, não, você pode, você não precisa de ninguém. Individualismo. O diabo é terrível para trabalhar, para tentar fazer cisão, para tentar separar pessoas, para tentar dividir, colocar contenda, separação, sabe, para tentar colocar medida entre um e outro. Se fosse o fulano, fulano faz mais, eu sou melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu melhor. Cara, Deus não está preocupado com isso. A gente que se preocupa com essa coisa. Ela sabia que ela precisava de um exército junto dela. Ela sabia que ela precisava de mais pessoas, de intercessão, de pessoas que se dobrassem, que tivessem o mesmo entendimento. Ela sabia que eles precisavam abalar o céu e abalar o inferno também. Ela precisava incomodar os céus. E o que é que ela chama? Ela pede para que o tio dela, ela entendeu, eu fui chamada para isso, eu fui levantada para isso, e sendo levantada para isso, ela disse sim, mas eu não posso fazer isso só. Tem mais gente fiel aí no meio, tem mais gente fiel que crê nas mesmas coisas que nós cremos. O tio deve ter dito, tem sim. Então diz para essas pessoas me ajudarem em jejum. Queridos, Ato 12 diz exatamente isso. E eu tenho falado muito isso aqui na igreja, insistentemente. Pedro está preso, mas havia uma igreja orando pela vida de Pedro. E porque havia uma igreja orando, aconteceu um milagre. Mas foi devagar, né? Esse aleluia, glória a Deus. Acho que a gente não está no mesmo lugar, né? Gente, quando tem gente com o mesmo propósito, quando tem gente na mesma sintonia, quando tem gente acreditando, fazendo a mesma coisa, vivemos os mesmos propósitos, unidos de mão dada. Deus começa a operar.
Deus começa a trabalhar. É quando eu e você, nós tiramos as arestas. É quando eu e você não vejo aquilo que é meu. É quando eu e você não estou preocupado, sabe, com quem é maior, com quem é menor. Lembra os discípulos de Jesus? Chegaram um tempo, estavam discutindo e Jesus perguntou: o que vós discorrais aí entre vocês? Ele disse: não, nós estamos querendo saber quem de nós é o maior. Jesus disse: entre nós não é assim. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser servido, que sirva. Entre nós não é assim. Entre nós, querido, é aquele que eu, mas o meu irmão, nós não somos apenas dois. Nós somos três, que a nossa força já multiplicou. E quanto mais pessoas orando, quanto mais pessoas buscando, quanto mais pessoas vivendo, se juntando, é por isso que nós temos células. Porque as células, querido, ontem eu estou vendo, e o pastor José não me convidou para a célula dele, para não me dar um pedaço de bolo. Gente, eu vi tanta gente alegre, e era mulher conversando, e era menino no pescoço de gente, era um menino na escadeira, outro no pescoço, e tinha bolo, e tinha comida, todo mundo alegre. É tudo que o diabo não quer, querido. Sabe, um dia de sábado, depois de você, tem alguns que trabalham já meio expediente dia de sábado. Aonde é a célula, pastor? A célula é Biu-Yu. Zumbi dos Palmares. Aleluia. Glória a Deus, porque abriu-se uma porta para o reino ser pregado no Zumbi dos Palmares. Glória a Deus que abriu-se uma porta para que o evangelho fosse pregado, se fortalecesse pessoas fossem fortalecidas para continuar a obra que Cristo começou no Zumbi dos Palmares. Querido, mas tem gente que sai do alto do Turu. Uau, pastor, onde é o alto do Turu? Agora eu não sei se o alto do Turu 1, 2 ou 3. Não, está uma confusão. Alguém aqui disse que é 3. Lá atrás meu irmão disse que é 2. Não, peraí, descer. É 2 ou é 3? 2. Alto do Turu 2, querido. Não é nem o Alto do Turu 1, que é lá perto da avenida. É o 2 que já é mais longe. Sabe? Então se sai desse lugar um dia de sábado para ir para uma célula. Para estar junto, para estar na comunhão, para estar no abraço, para estar junto no movimento, pessoas com pessoas se alegrando em novidade de vida, se fortalecendo um no outro. É o braseiro, querido, cheio de brasa, pegando o fogo aquecendo e todo mundo ficando firme e forte. E eu quero dizer para você que ainda não está numa célula, querido, procure uma célula. Ah, pastor, eu estou tão desmotivado. Ah, pastor, não sei. Vontade de morrer, pastor. Procure uma célula. Veja uma célula perto da sua casa. Se envolva no reino. Participe de uma célula. Se envolva, meu filho. Esteja dentro de uma célula. Você vai ser fortalecido. Você vai receber uma palavra de coragem. Você vai receber oração. Você vai se motivar. Você vai ficar forte. Foi isso que ela pediu. Gente, orem comigo. Jejue comigo. Não coma por 3 dias. Quantas refeições vocês já fizeram hoje? O café? Aquela boquinha que a gente faz entre o café e o... Não é? Aquela boquinha. Aquela que a gente passa assim, já tá, o arroz já está pronto, a gente pega aquela bolinha de arroz assim. Hã? Aí a gente passa a ver uma banana em cima da mesa, a gente pega ela também, nham, né? Aí fez o almoço, né? E está só esperando, esse pastor está falando demais, esse culto não acaba, eu estou doido para voltar para casa para comer o resto que ficou, sabe? Aquela galinha feita no forno, aquela farofinha. Meu Deus do céu, o pastor está pregando, mas eu estou me lembrando, sabe? Aquela maminha, aquele bife ao molho madeira que sobrou, meu Deus do céu. Aquele resto do tambaqui assado, ah, meu Deus do céu. Hã? Querido, 3 dias sem comer nada. Se você ler o texto, nem de noite, nem de dia. A prática do jejum dos judeus era com uma refeição à noite. Ela foi mais além. Ela disse 3 dias com fome. Paulo, quando Jesus achou ele indo a caminho de Damasco, que Jesus dá uma rasteira nele, derruba ele passa 3 dias sem comer. 3 dias, ela disse, ninguém come. Quando o profeta que foi parar que parou no ventre do peixe, Jonas,
que foi a Nínive. 3 dias ninguém comeu. 3 dias. Será que essa geração aguenta 3 dias sem comer? Essa geração que gosta de hambúrguer, essa geração que gosta assim, de uma batatinha frita, de uma friturinha. Querido, vale a pena fazer um sacrifício para o Senhor. 3 dias sem comer. E Deus operou. Mas ela fez só não, ela chamou, sabe, sinergia. Todo mundo no mesmo nível, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo vivendo a mesma coisa. Todo mundo querendo muito a Deus. Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor opere, que o Senhor dê livramento, porque nós temos um chamado. E mais uma coisa, esse povo tinha ido para a Babilônia. Da Babilônia, agora eles estavam no reino dos Medos e dos Persas. Mas eles tinham que voltar de novo para Jerusalém. Esse povo era só uma parte dos judeus, era só a tribo, ou só Judá, que foram as 2 tribos que quando dividiu o reino ficaram. Esse povo é o povo que depois Neemias vai levar para casa, mas Esdras. Então esse povo não poderia perecer, senão não vinha Jesus. E para isso a gente precisa entender o propósito de Deus, querido. Ela entendeu. Então ela chama e diz para todo mundo, olha, anunciai um jejum para todo mundo que é judeu, e judeu fiel. Um jejum para todo mundo. Sabe? Quantas vezes nós chamamos aqui na primeira semana do mês? Nós chamamos pessoas para fazer um jejum. E às vezes a gente está jejuando. E como é que a gente faz o jejum? A gente tira um alimento. Uma refeição. E às vezes a gente nem isso não faz. Porque a gente não pode, não quer ficar com fome. Vamos para a próxima. Jejuai por mim. É esse jejum, querido, que nos fortalece. É essa comunhão que nos fortalece. É esse tempo que nós fomos fortalecidos. É nesse tempo, é nesse espírito. E é para isso que Deus chamou a mim e a você. Assim como Ele chamou essa mulher. Que era linda, era bela. Mas Deus não chamou ela para ser modelo. Deus chamou ela para ser uma pessoa que ia operar para que houvesse libertação de um povo que estava marcado para morrer. E Deus trouxe libertação. Talvez tenha muitas pessoas marcadas para morrer. E eu e você, nós seremos a escolha de Deus para que essas pessoas sejam libertas. Mas para isso você precisa se ver nesse lugar. Para isso você precisa dizer para Deus, Deus conta comigo. Você precisa internizar na sua cabeça e no seu coração. Isso precisa descer na tua cabeça e no teu coração. Porque de outra forma você não vai conseguir, querido. Eu posso pregar 300 vezes, pastor José mais 300, pastora Rosa, Quaresma, irmã Nailde, todo mundo pregar para você, se você não entender o princípio da cruz. Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos de Satanás. Ele já venceu Satanás na cruz do Calvário. Já temos acesso direto ao Pai. Já tem um livro aberto para escrever o nome de todos aqueles que o receberam e que vão receber. Mas falta trabalhadores. Jesus disse, rogai ao Pai, que mande, em alguns textos vai dizer cefeiros, em outros trabalhadores. Os trabalhadores estão aqui. Talvez você ache que você não disse, eu não fui chamado para isso. Não, você foi chamado para ser trabalhador. Esse texto não nega você. Chama a mim e a você. Disse, não, pastor, eu fui chamado para ser levita. Não. Antes mesmo de ser levita, o seu primeiro chamado é cuidar de vidas. É ganhar vidas para Jesus. Antes, não disse, não, pastor, eu fui chamado para ir para a escolinha lá. É cuidar de vidas. Eu fui chamado para ser pastor. Cuidar de vidas. Eu fui chamado para ser diácono, cuidar de vidas, ganhar vidas para Jesus. Jesus, quando nós chegarmos no céu, Ele não vai perguntar, quantas canções tu cantou? Quantas notas tu errou? Quantas vezes tu desafinou? Não. Ele vai te perguntar, filho, quantas almas? Aí diz, Senhor, aqui as almas que tu me deu. Ele disse, vinde bendito do meu Pai para o descanso. Vem, vem. Vem, entrem para o descanso do meu Pai. É para esse é o chamado desse tempo. Esse é o chamado desse tempo, querido, para mim e para você. Eu queria fazer uma oração.
com vocês. Fique de pé. Quem tem um vizinho da direita e da esquerda? Quem tem um vizinho da direita? Onde você mora, tem um vizinho da direita? Tem casa da direita? Tem vizinho da esquerda? Tem? Tem gente morando na casa da esquerda? Onde você trabalha? É só você? Ou tem alguém, um funcionário lá? Tem? Na sua família, tem mais gente, mais que você? Você tem pai, tem mãe, primo, irmão? Tem? Essas pessoas são amadas por Deus. E Deus mandou o seu filho Jesus morrer na cruz do Calvário por elas. Talvez você não sabia disso, né? Mas Deus morreu por elas, por essas pessoas. E essas pessoas estão precisando de mim e de você. Essas pessoas estão precisando de mim e de você. Pode aumentar o nível. Vamos orar. Querido, se você não tem se comprometido a esse nível com o reino, se você veio para o reino, mas você está no reino assim, não, eu só quero ficar sentado, eu só quero, se você ainda não internalizou, ainda não entendeu, a minha oração hoje é para que Deus fale com você, e que você hoje assuma a responsabilidade com o reino, mas uma responsabilidade muito mais profunda do que você já teve, que Deus traga um entendimento maior para você e mais profundo. Amém? Uma coisa que nós nunca mais fizemos aqui na restauração, mas nós vamos fazer hoje. Feche os corredores agora. Vai, estenda a mão. A gente já tem um bocado de álcool. A gente já tomou a terceira dose. Quem não tomou a terceira dose, já tomou a segunda. A gente vai tomar. Sabe? Nós temos convicção. Esther disse que era para o povo orar junto com ela. Nós estamos ligando. A Bíblia diz que o que é ligado no céu, o que é ligado na terra é ligado no céu. Nós estamos nos comprometendo como o povo de Deus a sair daqui motivado, a sair daqui com um pensamento diferente, sair daqui com um pensamento ao contrário daquilo que nós entramos, de viver o Evangelho só para nós, de não nos comprometer, porque às vezes a gente vai se comprometer, a gente pode levar algumas decepções, a gente pode, Jesus apanhou por minha causa e por você. Sabe aquela coroa que ele levava de espinho? Não era dele. Ele foi o cordeiro substituto. Aquela coroa era tua. Sabe aquelas chicotadas? Nenhuma era dele, porque ele não tinha pecado. Aquela chicotada era de pecadores. A minha costa já está doendo aqui, já está ardendo. Só de eu falar isso. Porque era minha e sua. Pai, em nome de Jesus. Senhor, hoje nós falamos de Esther. Senhor, uma mulher que foi levantada para a rainha por um tempo onde Deus precisava de alguém com muita influência e com uma personalidade forte, alguém que não negocia, Senhor, os seus ensinamentos, que não abre mão da sua nacionalidade, não abre mão de um povo que Deus chamou de ser povo de Deus, povo do seu pastoreio, ovelha do seu aprisco. É nesse tempo que ela é chamada para uma obra definida pelo Senhor. Pai, ela não refuta, ela não volta atrás, pelo contrário, ela vai, Senhor, para fazer tudo aquilo que Deus tinha chamado, tudo aquilo que Deus tinha comissionado ela a fazer. Ela, Senhor, se coloca nesse lugar. Pai, ela se coloca à disposição do reino. Pai, ela se coloca a serviço do reino, para que Deus operasse grandiosamente, Senhor, para grande livramento. Assim como disse José, não foi vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus que me mandou com o propósito de se salvar grande multidão. Assim mesmo ela fez, Pai, embora ela não dizendo as mesmas coisas, mas ela se coloca nesse lugar de intercessão e vai diante do rei, mesmo correndo risco de vida, mesmo correndo risco de ser morta, mas ela vai porque ela sabia que o Deus que ela cria, ela sabia que o Deus que tinha chamado a ela, esse Deus guardava a sua vida como guardou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço hoje que o Senhor sopre nesse lugar a
mesma unção que o Senhor soprou sobre Esther, a mesma unção que o Senhor soprou sobre José no Egito, que o Senhor sopre nesse dia na tua igreja, que o Senhor sopre nesse dia nos teus filhos, que o Senhor derrame, Senhor, porção abundante sobre a vida dos teus filhos, para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor quer que a nossa geração venha fazer. Pai, em nome de Jesus, vem visitar, Pai, vem tocar cada um daqueles, meu Pai, que hoje está aqui, aqueles que estão me ouvindo, que estão presencial, e aqueles que estão me ouvindo online, Senhor, que estão entrando agora, que acompanharam essa pregação, ou que em outro tempo irão acompanhar, que irão ouvir, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, levanta nesse tempo trabalhadores, levanta cefeiros, levanta obreiros, meu Pai, para essa grande obra, para esse grande chamado, que é, Senhor, cuidar de pessoas, ganhar pessoas para Jesus, discipulá-las e enviar, porque foi para isso que o Senhor nos chamou nessa geração. Pai, vai visitando, meu Deus e meu Pai, agora. Pai, vai tirando todo o medo. Senhor, vai tirando toda a timidez. Vai tirando, Senhor, todo o impedimento, todas as justificativas que nós damos para não realizar, para não fazer a tua vontade, para não fazer o teu querer, para não fazer o teu ídolo, papai. Nós também te pedimos perdão agora. Senhor, nos perdoa, porque nós temos sido desobedientes ao Senhor, porque nós não temos nos envolvido, porque nós não temos assumido a responsabilidade que é nossa. Nós achamos que a responsabilidade é do meu irmão, é do outro, é daquele que virá, é daquele que já foi, e nunca nós nos responsabilizamos. Pai, agora que nós possamos nos lembrar de pessoas, meu Pai, que o Senhor quer ganhar, que nós possamos lembrar de pessoas que o Senhor ama, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão na prostituição, ou, Senhor, mesmo aquelas pessoas que nós temos como tão certinhas, pessoas que não estão nas drogas, pessoas que não estão nas prostituições, pessoas que a nossa sociedade são pessoas boas e perfeitas, mas, Senhor, que ainda não tomaram uma decisão de entregar suas vidas a Jesus. Senhor, que essas pessoas sejam os nossos alvos, que essas pessoas, meu Deus e meu Pai, seja, Senhor, as nossas investidas estejam sobre essas vidas, e que nós comecemos a orar por elas, e que nós venhamos começar, meu Pai, a interceder, que nós venhamos clamar e chorar na Tua presença, dizendo: Deus, me entrega as nações, Pai, me entrega as nações, Pai, me entrega as famílias, Pai, me entrega a minha parentela, Pai, me entrega o meu pai, me entrega a minha mãe, me entrega os meus irmãos, me entrega os meus colegas de trabalho, Senhor, me entrega os meus vizinhos, Pai, para que naquele dia o Senhor me olhe e disse: entre bendito do meu Pai para o descanso eterno, para o gozo. Assim, Senhor, eu abençoo a cada um que está aqui, Senhor, e lanço uma palavra sobre cada vida. O Senhor colherá, Senhor, todo aquele que vier às tuas mãos, tu não dispensará, pelo contrário, essas árvores darão muitos frutos, essas árvores terão muitos filhos, porque, Senhor, o Senhor nos chamou para dar frutos, para dar vidas e ganhar vidas para Jesus. Pai, assim nós te louvamos e te glorificamos e te agradecemos pela essa palavra, pelo esse teu poder, pelo aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o teu Espírito Santo vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Rei. Mas você pode aplaudir mais forte, você pode aplaudir melhor. Aplauda o Rei, porque Ele deixou uma palavra contundente de fortalecimento da sua vida. Nesta semana, comece a orar e leve um visitante para a sua célula. Leve alguém, peça para Jesus: Jesus, quem tu queres que eu leve para a minha célula? Quem é a pessoa, Jesus, que o Senhor quer que eu leve? Então convide essa pessoa, porque Deus vai se responsabilizar por ele. Amém? Queridos, foi tão bom estar com vocês. E uma alegria poder servir a Deus nesse lugar, ou mesmo ali embaixo, e contar com cada um que está aqui. Tá bom? Nós vamos terminar esse culto aqui, presencial. Mas antes disso, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Ou quer se reconciliar, que quer uma oração porque está doente, está enfermo? Amém? Não tem ninguém? Então tá. Nós vamos terminar esse culto. Eu quero orar com vocês. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial, tão maravilhoso. Senhor, nos ajuda, nos fortalece. Ser conosco.
nós sabemos que Tu és conosco, que Tu és a nossa fortaleza, a nossa cidadela, torre forte é o Teu nome. Pai, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a Te servir com toda alegria, novidade de vida. E que essa semana seja uma semana de vitória em nome de Jesus. Que essa semana, Deus, nós possamos verdadeiramente cumprir o Teu chamado, cumprir, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, para a honra e glória do Teu nome. Nos leva em paz para casa, nos dá uma noite de sono restaurador e que as nossas forças estejam prontas para mais um dia de trabalho amanhã. Terminando dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz, uma semana de vitória e novidade de vida. Amém.